Relações no passado. Introdução: África. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total da terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, atrás da Ásia, com cerca de 1 bilhão de pessoas, representando cerca de 1/7 da população mundial. Tem 54 países independentes, sendo o maior deles a Argélia, com 2.381.741 km². No país, existe um número de 2.092 línguas faladas. Introdução: Europa. A Europa é o segundo menor continente, com cerca de 10.180.000 km², ou 2% da superfície da Terra e cerca de 6,8% da área acima do nível do mar. É o quarto continente mais populoso do mundo, após a Ásia, a África e a América, com 740 milhões de habitantes, cerca de 11% da população mundial. Tem 50 países, sendo o maior deles a Rússia, com 17.075.400 km², levando em consideração que ela se estende por 2 continentes, a Europa e a Ásia. No país, existe um número de 24 línguas oficiais. História. Antes da chegada dos portugueses na África, o continente era constituído por diversos reinos, como de Gana, Daomé, Mali e Songhai de Gal. Os relatos de diversos capitães da costa africana, nessa época, apontam a África como uma nação próspera, com mercados ativos e cidades bem povoadas e urbanizadas. A relação da África com a Europa se dá com a chegada dos portugueses da costa africana. A partir de então, os portugueses passaram a escravizar os africanos, com o intuito de vendê-los. A chegada dos portugueses a Angola deu-se em 1482 e até o ano de 1576, quando foi fundada Luanda, o primeiro estabelecimento português permanente no litoral angolano, decorreu-se 94 anos desde a chegada até o início da colonização do país, justamente porque as condições para viver no país não eram nada boas. Por esse motivo, o primeiro tipo de relação entre os europeus e africanos foi de índole comercial, tendo como principal mercadoria os escravos. Com a chegada da máquina a vapor e a subsequente industrialização, as metrópoles europeias necessitaram de matéria-prima para as indústrias. Assim, a África passou a ter mais uma função na economia mundial, a de fornecedora de matérias-primas. Em nome dessa integração econômica, foi necessário um conhecimento mais profundo das riquezas africanas, e foi em prol disso que a África foi partilhada, sem levar em conta a identidade dos povos e etnias africanas. Tudo isso gerou diversas consequências na África, entre eles a pobreza absurda, o detrimento da história do país, os vícios em bebidas alcoólicas importadas, vinho, aguardente, cachaça e outros problemas que impactaram na vida cotidiana e na estrutura social e política, como foi o caso das armas de fogo, que modificaram as técnicas de caça e alteraram a hierarquia dos bens de prestígio e de poder. Suas relações no presente. Conferência de Berlim, 1885. Por ter acontecido a Segunda Revolução Industrial e o seu grande avanço tecnológico que possibilitou o crescimento das indústrias europeias, gerou uma necessidade de demanda contínua por matérias-primas e necessidade por novos mercados consumidores que conseguissem absorver as mercadorias produzidas. E um dos maiores alvos foi a África. A ocupação da África e as disputas por terras levaram os países europeus a organizarem a chamada Conferência de Berlim, sugerida por Portugal. Essa conferência praticamente consolidou o domínio europeu sobre o continente africano.
A ocupação do continente africano pelas potências europeias foi justificada como uma missão civilizatória que levaria à modernidade tecnológica, o cristianismo e os conceitos de civilização que dariam fim à escravidão ainda existente em algumas partes da África. Esse discurso, no entanto, era apenas um pretexto utilizado pelos países europeus para mascarar o real objetivo de impor um processo exploratório intenso sobre a África. A ocupação desse continente era também justificada a partir de teorias racistas muito comuns no século XIX. A chegada dos europeus ao continente africano, no entanto, foi alvo de forte resistência em diferentes partes da África. Porém, o poderio militar dos europeus levou esses movimentos de resistência à derrota. Descolonização da África. O continente africano foi colônia de potências europeias até a segunda metade do século XX, em que apenas a Libéria havia alcançado a independência política em todo o continente no início do século. A independência do continente se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na Europa entre 1939 e 1945. Após o conflito, a Europa ficou muito debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez ressurgir movimentos de luta pela independência em todas as colônias africanas. No decorrer da década de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus concederam pacificamente independência às colônias. As antigas colônias se transformaram em países autônomos. No entanto, a partilha do território foi realizada pelas nações europeias, que não consideraram as divergências étnicas existentes antes da colonização. Desse modo, os territórios estipulados pelos colonizadores separaram povos de mesma característica histórico-cultural e agruparam etnias rivais. Isso produziu instabilidade política, que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Diante desta situação, as minorias continuaram sendo reprimidas por grupos majoritários, assim como acontecia no período colonial. O conflito entre as etnias Hutu e Tutsi, no centro-leste da África, já tem mais de 50 anos e está no Congo, Ruanda, Burundi e Uganda, onde vivem esses povos. Os Hutus são maioria, 84%, 14% são Tutsis, tradicionalmente próximos do poder desde o tempo das colônias, e só 2% são de outras etnias. Atualmente, apesar da conquista da independência formal, muitos países africanos não romperam totalmente suas relações com as ex-metrópoles, e essa continuidade de opressão originou o surgimento do neocolonialismo, que se trata de um modelo de continuidade da dominação estrangeira na política e na economia das nações africanas. Por conta da colonização, boa parte das nações africanas encontram em sua antiga metrópole o maior parceiro comercial. Essa relação se mantém também por conta de fenômenos culturais, como a língua, por exemplo. Além disso, existem muitos conflitos na África causados, por exemplo, por rivalidades tribais e grande desigualdade, que pode ser explicada pelo seu contexto histórico. Oficialmente, a Europa nunca assumiu nenhum tipo de responsabilidade pela desigualdade no continente africano, causada pela exploração e pela escravização de parte da população. Migrações. A cifra de 1 milhão de pessoas chegando à Europa, citada pelo PEU, leva em conta os 970 mil novos pedidos de asilo e inclui também estudantes e familiares de refugiados espalhados pelo continente. Mas os perfis dos migrantes da África subsaariana à Europa e aos Estados Unidos são distintos. Mais da metade das pessoas que foram à Europa deixaram a África do Sul, a Somália, o Senegal,
Angola, a República Democrática do Congo e de Camarões. A perspectiva é de que o fluxo à Europa e aos Estados Unidos se mantenha em alta nos próximos anos. O mesmo instituto de pesquisa ouviu cidadãos na região sobre seus planos, e mais de 1/3 das pessoas no Senegal, em Gana e na Nigéria disseram ter a intenção de migrar nos próximos 5 anos. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. A migração vinda da África subsaariana para a Europa cresceu de maneira drástica nessa última década, com a chegada ao menos 1 milhão de pessoas desde 2010. Esses números consolidam um fenômeno já percebido pelos diferentes países europeus, onde a migração se tornou um dos principais temas eleitorais nos últimos pleitos. A chegada de imigrantes e o rechaço da parte da população a eles foi fundamental a campanha da ultranacionalista francesa Marine Le Pen em 2017, levando seu partido em segundo turno. O fluxo de imigrantes não equivale ao número de pessoas que de fato vivem no continente. Diversos deles migraram a outros lugares. A cada ano, milhares de imigrantes morrem tentando cruzar fronteiras internacionais sem autorização. Em 2016, mais de 5.000 morreram no Mar Mediterrâneo, porta de entrada para a Europa para os que fogem de conflitos, perseguição e pobreza, principalmente na África e no Oriente Médio. O principal fluxo migratório passa atualmente pela rota central do Mediterrâneo. A Líbia e o Egito servem de trânsito para os que vêm de países subsaarianos, principalmente a África Ocidental e Chifre da África. É uma verdadeira base, apesar da degradação da segurança que causou a fuga de muitos deles. A rota central do Mediterrâneo é a mais perigosa de todas. Mata centenas que tentam atravessar o mar em barcos de pesca superlotados ou botes de borracha de traficantes. O PEU estima que 4,15 milhões de imigrantes da África subsaariana residiam em 17 milhões, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. Este é o número atual de imigrantes africanos. Europa, durante 2017, esses migrantes deixaram seus países motivados pela pouca confiança que têm em seu futuro. Pedir para eu varrer as coisas, eu várias vezes varri coisas para debaixo do tapete. Acho que não deixa de ser isso, né? Acho que os países ricos estão fazendo a sujeira e jogando para debaixo do tapete. Aqui é o tapete. Esconde lá na Europa, tá tudo limpinho, você não vai ver um lugar desse na Europa. Mas aqui o lixo da Europa tá aqui. Eles mandam para cá porque é um lugar escondido, é a África, né? Então pode mandar para a África. A África é um continente em movimento. Milhões deixam as suas casas à procura de empregos, fugindo da guerra e a fome, e muitos sonham com a Europa. A maioria deles decide ficar na África, esperando encontrar trabalho numa plantação de cacau na África Ocidental ou numa fábrica na África do Sul. Entre 1 de janeiro e 24 de maio, mais de 60 mil pessoas chegaram à Europa por via marítima, segundo a Organização Internacional de Migrações. Refugiados. O naufrágio em precárias embarcações é a principal causa das 5.136 mortes de refugiados registradas no ano de 2017, pela Organização Internacional para a Migração, Agência das Nações Unidas. São números de uma crise humanitária que persiste desde a tragédia de Lampedusa, em outubro de 2013,
quando cerca de 360 pessoas morreram em um naufrágio no mar Mediterrâneo. Em território líbio, os refugiados sofrem diferentes violações, que incluem tortura e abuso sexual. A Guarda Costeira do país africano é um grupamento descentralizado, frequentemente acusado de cumplicidade com milícias locais e contrabandistas e de violar os direitos humanos dos migrantes. Mesmo assim, firma-se como peça fundamental para a Europa bloquear as fronteiras marítimas. Números crescentes. A situação dos conflitos na África piorou e o número de refugiados é cada vez maior. No entanto, o principal destino desses refugiados não é a Europa, como pode parecer, mas continua sendo o próprio continente africano, que abriga mais de 1/3 desses refugiados. Nas 2 décadas passadas, 70% dos refugiados no mundo ficavam nos países em desenvolvimento. Segundo o relatório Global Trends, divulgado em junho deste ano pela Acnur, os deslocamentos atingiram um nível recorde e está se acelerando rapidamente. Ao final de 2014, foram 59,5 milhões de pessoas que tiveram que deixar forçadamente suas casas, comparado com os 37,5 milhões verificados há uma década. O crescimento desde 2013, 8,3 milhões de pessoas, é o maior já registrado em um único ano. Como resultado da crise na Síria, o Oriente Médio e o Norte da África se tornaram, em 2014, as regiões que mais recebem refugiados. Dadaab situa-se no nordeste da Quênia, próximo à fronteira com a Somália, e foi estabelecido em 1991, onde abriga mais de 350 mil refugiados e solicitantes de asilo. O local abriga refugiados da Etiópia, Sudão, República Democrática do Congo, Eritreia, Sudão do Sul e Burundi, entre outros, e vive constantemente em conflito. Há denúncias de violações de direitos humanos, mas o Dadaab continua sendo para muitos a única alternativa para quem não pode viver em seu país de origem. Por conta dos conflitos armados, o Sudão tornou-se o 4º país com maior número de refugiados no mundo. Em um ano, o número de deslocados aumentou consideravelmente, chegando a 670 mil em 2014. What I learned from my experience is that as a human being, no one can ever change your life until you decided to. Especially like when I was forced to marry that old man. My uncle really wanted me to marry him, but because I myself wanted to fulfill my dream, I had to escape. And here I am today. I got my education, and I'm also hoping to know more and to fulfill all my dreams.